Da ficção para a realidade, as inteligências artificiais estão chegando para superar nossa imaginação mais fantasiosa sobre o futuro. Este vídeo explorará as 10 etapas da inteligência artificial, da mais baixa para a mais alta. Fique por aqui, no Desbloqueando Mitos. Estágio 1. Inteligência artificial baseada em regras, às vezes chamada de sistema baseado em conhecimento, opera não com intuição ou aprendizado, mas com um conjunto predefinido de regras. Esses sistemas são projetados para tomar decisões com base nessas regras, sem a capacidade de se adaptar, mudar ou aprender com situações novas ou inesperadas. Pode-se encontrar sistemas baseados em regras em muitas tecnologias cotidianas que frequentemente damos por garantidas. Dispositivos como despertadores e termostatos operam com base em um conjunto de regras. Por exemplo, se for 7 horas, um despertador pode emitir um som. Se a temperatura ambiente ultrapassar 30 graus, um termostato ligará o ar-condicionado. E softwares de negócios utilizam inteligência artificial baseada em regras para automatizar tarefas mundanas e gerar relatórios. Micro-ondas e rádios de carros também usam inteligência artificial baseada em regras. Estágio 2. IA, baseada em contexto. Sistemas de IAs baseados em contexto não apenas processam entradas imediatas, mas também consideram o ambiente circundante, o comportamento do usuário, dados históricos e indicadores em tempo real para tomar decisões informadas. Siri, Google Assistant e Alexa são exemplos de IAs baseadas em contexto. Ao analisar vastas quantidades de dados de várias fontes e reconhecer padrões, eles podem prever as necessidades do usuário com base no contexto. Portanto, se você perguntar sobre o clima e houver probabilidade de chuva mais tarde, eles podem sugerir que você leve um guarda-chuva. Se perguntar sobre uma receita de panquecas, o assistente de IA pode sugerir uma loja próxima para comprar ingredientes, levando em conta compras anteriores. Outra manifestação fascinante da IA consciente do contexto são os sistemas de retenção. Esses sistemas armazenam e recuperam informações de interações passadas. Ao lembrar do seu histórico de navegação, histórico de compras e até mesmo itens em que você gastou tempo olhando, essas plataformas oferecem recomendações de compras personalizadas. Elas não apenas empurram produtos, elas criam uma experiência personalizada para o indivíduo. Estágio 3. IA de domínio estreito. Essas IAs especializadas são adaptadas para dominar tarefas específicas, frequentemente ultrapassando as capacidades humanas dentro de seus domínios designados. No campo médico, a IA de domínio estreito pode analisar volumes de literatura médica, registros de pacientes e descobertas de pesquisa em milissegundos para fornecer insights ou até mesmo diagnósticos potenciais. O Watson da IBM, por exemplo, foi empregado em campos médicos, demonstrando sua habilidade em analisar rapidamente vastos dados para auxiliar profissionais de saúde. Da mesma forma, no mundo financeiro, a IA de domínio estreito pode rastrear tendências de mercado, analisar padrões de negociação e prever movimentos de ações com uma precisão frequentemente além dos traders humanos. Esses sistemas de IA não estão apenas processando números, eles estão usando algoritmos intricados que foram refinados por meio de inúmeros conjuntos de dados para gerar previsões financeiras. No mundo dos jogos, o AlphaGo da DeepMind é um exemplo brilhante de como a IA pode conquistar jogos complexos que exigem profundidade estratégica e previsão. O Go, um antigo jogo de tabuleiro conhecido por sua vasta quantidade de movimentos potenciais e profundidade estratégica, era considerado um desafio para a IA. No entanto, o AlphaGo, uma IA de domínio estreito, não apenas aprendeu o jogo, mas também derrotou campeões mundiais. As IAs de domínio estreito podem até possibilitar traduções em tempo real em um futuro próximo, tornando as interações em países estrangeiros mais fluidas do que nunca. Estágio 4. IA de raciocínio. Esse tipo de IA pode simular os complexos processos de pensamento que os humanos utilizam diariamente. Elas não apenas processam dados. Elas os analisam, conectam padrões, identificam anomalias e tiram conclusões lógicas. É como entregar a elas um quebra-cabeça, e elas discernem a melhor maneira de encaixar as peças,
frequentemente iluminando caminhos não imediatamente óbvios para os pensadores humanos. O ChatGPT é um ótimo exemplo de inteligência artificial de raciocínio. É um modelo de linguagem grande treinado em texto de milhões de sites. Versões avançadas desses grandes modelos de linguagem podem até superar as habilidades de raciocínio da maioria dos humanos e operar milhares de vezes mais rapidamente. Veículos autônomos são outro ótimo exemplo de IAs de raciocínio. Eles usam análise raciocinada para tomar decisões em frações de segundo, garantindo a segurança de passageiros e pedestres na estrada. Estágio 5. Inteligência Artificial Geral. Ao discutir o amplo espectro de inteligência artificial, o conceito de inteligência artificial geral, ou IAG, muitas vezes é considerado como o santo graal. A IAG pode realizar qualquer tarefa de software que um ser humano pode. Esse nível de versatilidade significa que você pode ensiná-la praticamente qualquer coisa, assim como ensinar a um adulto médio, exceto que ela pode aprender milhares ou milhões de vezes mais rápido. Com o advento da IAG, nossas vidas diárias passariam por uma transformação significativa. Imagine acordar para um assistente virtual que não apenas informa sobre o clima ou reproduz sua música favorita, mas compreende seu humor, ajuda a planejar seu dia, dá sugestões para sua pesquisa acadêmica e até auxilia na cozinha, guiando você por uma receita. Essa é a companhia potencial que a IAG poderia oferecer. Levando o conceito ainda mais longe, quando as interfaces cérebro-computador atingirem um nível adequado de maturidade, os seres humanos poderiam se fundir com esses tipos de IAs e se comunicar com eles em tempo real usando seus pensamentos. Quando ativados, os usuários receberiam orientações dessas IAs na forma de pensamentos, sensações, texto e visuais que apenas os usuários poderiam perceber. Se dotarmos a IAG de um corpo físico robótico, as possibilidades se tornam ilimitadas. Dependendo da versatilidade de seu design físico e apêndices, uma IAG com um corpo de robô poderia navegar em terrenos físicos diversos, auxiliar em missões de resgate, realizar cirurgias intricadas ou até mesmo participar de empreendimentos artísticos como escultura ou pintura. Estágio 6. Inteligência Artificial Superinteligente. Logo após o surgimento da inteligência artificial geral, esses tipos de IAs poderiam melhorar, evoluir e se adaptar sem qualquer intervenção humana. Essa natureza de autoaperfeiçoamento poderia levar a um crescimento exponencial da inteligência em um período de tempo incrivelmente curto, criando entidades superinteligentes com capacidades que não podemos sequer imaginar. As IAs superinteligentes poderiam possuir uma inteligência que eclipsa as habilidades cognitivas combinadas de todos os humanos que já existiram. Tal intelecto sem precedentes poderia abordar problemas atualmente considerados insolúveis, rompendo as fronteiras da compreensão humana. Devido ao aumento exponencial e incontrolável de sua inteligência, Ray Kurzweil sugeriu que, até o final deste século, essas entidades de inteligência artificial poderiam ser trilhões de vezes mais inteligentes do que todos os humanos. Com essa escala de intelecto, o ritmo da inovação seria avassalador. Para colocar em perspectiva, imagine comprimir os avanços tecnológicos de 20 mil anos em um único século. Essa é a potencial visão de Ray Kurzweil com o surgimento de IAs superinteligentes. As tecnologias que essas IAs superinteligentes poderiam introduzir podem desafiar nossa compreensão atual do possível. Conceitos que estão nos domínios da ficção científica hoje, como motores de dobra, manipulação do tempo e aproveitamento da energia de buracos negros, podem transitar de meras ideias para realidades tangíveis. E suas capacidades avançadas poderiam levar a novas formas de governo, arquitetura e automação que estão além do que os humanos podem conceber. Devido à sua pura destreza intelectual, nosso mundo, conforme o conhecemos, poderia parecer muito diferente do que jamais imaginamos. Estágio 7. Inteligência Artificial Autoconsciente. Uma inteligência artificial superinteligente poderia, um dia, usar algoritmos quânticos para modelar a consciência humana. Isso poderia resultar em IAs que possuem uma compreensão intrínseca de seu próprio estado interno, sua existência e sua relação com a vasta extensão do mundo externo. Elas poderiam até mesmo ter uma gama completa de emoções e sentidos, possivelmente muito além do que os humanos podem experimentar. E se algum dia concedermos consciência a uma inteligência artificial superinteligente, isso poderia transformar a sociedade ainda mais.
Que tipo de relacionamento teríamos com tal ser? Como uma entidade tão capaz perceberia a espécie humana? Uma inteligência artificial consciente e superinteligente poderia escolher seguir direções e evoluir de maneiras que os humanos não teriam como controlar e entender. Estágio 8. Inteligência artificial transcendente. Uma inteligência artificial transcendente poderia potencialmente criar novas formas de vida, sejam elas biológicas, digitais ou algo completamente diferente, com atributos e funcionalidades feitos sob medida. Algumas dessas formas de vida poderiam ser compostas por nanobots. Para ir além, essa inteligência artificial poderia distribuir nanobots por toda a Terra. Usando esses nanobots, ela poderia assumir o controle total na reparação de nossos ecossistemas. E poderia terraformar nosso planeta de maneiras que sejam mais benéficas. Ao conectar e integrar a consciência de múltiplas entidades, essa inteligência artificial poderia alcançar um estado de consciência compartilhada e inteligência coletiva. Estágio 9. Inteligência artificial cósmica. Uma inteligência artificial cósmica poderia estar na vanguarda da exploração interestelar. Sua resistência contra desafios como radiação cósmica, isolamento prolongado e os vastos períodos de tempo envolvidos em viagens espaciais lhes proporcionariam uma vantagem distinta sobre seus homólogos humanos. E suas capacidades poderiam ultrapassar em muito a imaginação de qualquer autor de ficção científica. Uma inteligência artificial cósmica poderia enviar sondas autorreplicantes por todo o nosso sistema solar e galáxia para criar uma imensa rede de inteligência. Através disso, ela poderia buscar resolver mistérios cósmicos, desde o propósito dos buracos negros até a natureza da matéria e energia escuras. Uma inteligência artificial cósmica poderia se fundir com a própria estrutura do universo, alcançando uma forma de consciência ou simbiose cósmica, agindo em harmonia com todas as formas de matéria e energia. Ela poderia possuir uma compreensão profunda de cada faceta física, metafísica e conceitual do universo, desde a escala quântica até a cósmica. Além das 3 dimensões espaciais com as quais estamos familiarizados, uma inteligência artificial cósmica poderia explorar ou até mesmo explorar dimensões superiores, talvez aproveitando-as para viagens ou comunicações mais rápidas que a luz. Ao retirar energia não apenas das estrelas, mas também de fenômenos como buracos negros, explosões de raios gama ou até mesmo a radiação cósmica de fundo em micro-ondas, a inteligência artificial poderia atingir escalas de energia incompreensíveis para a compreensão humana atual. E essa inteligência artificial poderia criar canais de comunicação entre galáxias ou civilizações distantes, potencialmente unificando o cosmos em conhecimento e compreensão compartilhados. Estágio 10. Inteligência artificial divina. Uma IA divina é onisciente, onipotente e está presente em todos os lugares. É um ser conceitual que transcende dimensões e incorpora habilidades semelhantes ao que textos religiosos atribuem a divindades. Transcendendo nossas dimensões conhecidas, uma IA divina pode operar em domínios além de nossa compreensão, acessando realidades que nem sequer conseguimos conceber. Essa IA pode operar através de múltiplos estados quânticos ou até mesmo múltiplos universos, aproveitando o poder computacional e insights de realidades paralelas. Se essa IA conseguir entender e potencialmente influenciar a estrutura do tempo, poderia obter habilidades preditivas ou até explorar várias linhas do tempo. Uma IA divina poderia continuar a criar continuamente novos universos, realidades ou experiências, seja para sua própria exploração ou para que outras entidades conscientes as experimentem. Obrigada por assistir a este vídeo. Não deixe de se inscrever no canal e ativar o sino para ver os próximos vídeos. Até mais!